O que existe no espaço em volta? Logo no início do filme Contacto, a personagem principal, a Doutora Arroway, representada por Jodie Foster, pergunta ao pai a questão que se torna emblemática durante todo o restante do filme. Estamos sós no universo? O pai dela responde de um modo que se torna a pedra de toque para todas as coisas verdadeiras que ainda lhe surgirão na vida. Quando ela se encontra em situações especialmente vulneráveis, tais como a de se abrir ao romance ou a de confiar a experiência que teve em um universo distante para onde foi transportada, as palavras do pai transformam-se em diretrizes de suas crenças. Ele havia respondido simplesmente que, se estivéssemos sozinhos, isso seria um terrível desperdício de espaço. De maneira bastante semelhante, se acreditamos que o espaço entre duas coisas está vazio, estaríamos também presenciando um tremendo desperdício. Os cientistas acreditam que mais de 90% do cosmos está faltando e nos parece ser um espaço vazio. Isso significa que o universo inteiro, como o divisamos, contém apenas 10% da matéria percebida. E será realmente crível que os 10% da criação ocupados por nós encerrem tudo o que existe? O que existe num espaço que pensamos estar vazio? Se ele realmente está vazio, a grande questão que precisaria ser respondida é: como podem as ondas de energia que transmitem tudo, das conversas de celulares à luz cujo reflexo traz as palavras dessa página aos seus olhos, como essas ondas podem se deslocar de um ponto para o outro? Assim como a água conduz as ondas provocadas por uma pedra que cai em um lago, de modo semelhante deve existir algo que conduza as vibrações da vida de um ponto para o outro do universo. Entretanto, para que isso seja verdade, deveremos contrariar um dos princípios básicos da ciência moderna, a crença de que o espaço é vazio. No dia em que pudermos finalmente desvendar de que é feito o espaço, teremos dado um grande passo para nos compreender e entender a nossa relação com o mundo que nos cerca. Essa questão, como veremos, é tão antiga quanto a humanidade. E a resposta, como também veremos mais adiante, com toda a probabilidade tem estado connosco o tempo todo. A sensação de estarmos de algum modo ligados ao universo, ao nosso mundo e uns aos outros, tem sido uma constante. Desde a história dos aborígenes, gravada nos rochedos da Austrália, que devem ter mais de 20 mil anos de idade, aos templos do Antigo Egito e à arte pictórica pré-histórica gravada nas rochas do sudoeste americano. Ainda que essa convicção aparente ser mais firme do que nunca nos dias de hoje, precisamente o que nos une é que continua sendo um assunto de controvérsia e debate. Se estamos interligados, alguma coisa está fazendo essa ligação. A humanidade tem percebido que dentro do vazio que chamamos de espaço, alguma coisa realmente existe. Essa tem sido a percepção dos poetas, filósofos, cientistas e daqueles que procuram respostas além das ideias rotineiras de todos os dias. O físico Conrad Feinagel, 1858-1936, propôs a óbvia questão com relação ao significado do espaço propriamente dito quando fez a pergunta: imagine o que aconteceria se retirarmos o espaço que se encontra em volta da matéria. Todo o universo encolheria para ficar do tamanho de um grão de poeira. É o espaço que impede que tudo aconteça no mesmo lugar. O antropólogo pioneiro Louis Leakey afirmou uma vez que só poderemos verdadeiramente progredir se compreendermos quem somos. Creio que essa declaração é bastante verdadeira. A maneira como nos vemos no passado foi bastante eficaz para nos trazer até onde nos encontramos hoje. Agora é chegado o momento de abrirmos a porta para a visão que temos de nós mesmos, de nos olharmos de uma maneira que amplie novas possibilidades. É provável que nossa relutância em aceitar as consequências do espaço ser ocupado por uma força inteligente e admitir que somos parte desse espaço tenha sido, até hoje, o maior obstáculo para compreendermos quem realmente somos e como o universo funciona. A ciência moderna do século XX pode ter descoberto o que se encontra no interior do espaço vazio. Existe um campo de energia diferente de todos os outros tipos de energia conhecidos, exatamente como a rede de Indra e o éter de Newton sugerem. Essa energia parece sempre estar em toda a parte, aparentemente existindo desde o início dos tempos. Em uma palestra de 1928, Albert Einstein disse:
De acordo com a teoria geral da relatividade, o espaço sem éter seria inimaginável, uma vez que a luz não poderia se propagar sem éter e nem seria possível formular padrões para um espaço onde não houvesse éter. Max Planck afirmou que a existência do campo sugeria uma inteligência responsável pelo nosso mundo físico. Devemos supor que por trás dessa força, que percebemos como sendo a matéria, existe uma mente consciente e inteligente. E ele concluiu então que essa mente é a matriz de toda a matéria. A cauda do leão de Einstein. Quer estejamos falando sobre o salto cósmico entre as estrelas e galáxias distantes ou sobre o microespaço entre as bandas de energia que formam o átomo, usualmente percebemos o espaço entre as coisas como vazio. Quando dizemos que alguma coisa está vazia, geralmente queremos dizer que nada, absolutamente nada em absoluto, existe ali. Sem dúvida, para o olhar não treinado, o que chamamos de espaço certamente parece vazio. Mas até que ponto esse espaço está realmente vazio? Quando nos detemos mesmo a examinar o assunto, qual o significado de viver em um mundo onde o espaço entre a matéria é verdadeiramente vazio de qualquer coisa? Primeiramente, sabemos que a existência de um lugar desses no universo é impossível, por uma razão muito simples. Como o ditado bem diz, a natureza abomina o vácuo. Entretanto, se pudéssemos nos transportar magicamente para um lugar desses, que tipo de vida encontraríamos? Logo de início podemos afirmar que seria um lugar muito escuro. Por exemplo, ainda que pudéssemos acender uma lanterna, sua luz não iria a parte alguma porque não haveria nenhum meio para a luz atravessar. Seria como se atirássemos uma pedra em um lago e ficássemos observando as ondas na superfície da água. A pedra atingiria o fundo, mesmo que não houvesse água no lago, mas nenhuma onda seria formada por falta de um meio por onde as ondas pudessem se irradiar a partir do impacto, como geralmente fazem. Precisamente pelo mesmo motivo, nosso mundo hipotético seria igualmente muito calmo. O som, para ser sustentado, também precisa viajar atravessando algum meio. De fato, praticamente todo o tipo de energia hoje conhecida, do movimento do vento ao calor do Sol, não poderia existir porque os campos elétricos, magnéticos e irradiantes e mesmo os campos de gravidade não teriam o mesmo significado em um mundo onde nada existisse realmente no espaço. Felizmente, não precisamos especular sobre como seria um mundo desses, pois o espaço que nos cerca está muito longe de ser vazio. Independentemente de como o chamamos ou de como a ciência e a religião o definem, é claro que existe um campo ou presença constituindo a grande rede, ligando tudo o que foi criado e nos unindo ao poder mais elevado de um mundo maior. No início do século XX, Einstein fez referência a uma força misteriosa que ele estava seguro que existia naquilo que vemos como o universo que nos cerca. A natureza não nos mostra apenas a cauda do leão, dizia ele, querendo dizer que havia algo mais do que podíamos perceber como realidade, ainda que não pudéssemos vê-la a partir do nosso ponto de vista particular. A analogia de Einstein sobre o cosmos mostra a beleza e a eloquência típica da visão que ele tinha do universo. Não duvido que o leão seja o dono da cauda, mesmo que ele não possa se revelar imediatamente por causa do seu tamanho descomunal. Em escritos posteriores, Einstein prosseguiu dizendo que, independentemente de quem somos ou de qual possa ser o nosso papel no universo, todos nós estamos subordinados a um poder mais elevado. Seres humanos, vegetais ou poeira cósmica, todos nós dançamos ouvindo o ritmo misterioso da distante melodia de um flautista invisível. Com sua declaração de criação de uma inteligência subjacente, Planck descreveu a energia do leão de Einstein. Fazendo isso, ele acendeu a chama da controvérsia que continua a queimar mais intensamente do que nunca nos dias de hoje. No centro dessa controvérsia estão as velhas ideias acerca do mundo, acerca de que o mundo é feito e, incidentalmente, de qual é a realidade do universo, escapando livremente pela janela. Há mais de meio século, o pai da teoria quântica já nos dizia que tudo está ligado por uma energia bastante real, embora não convencional. Ligados à fonte, o entrelaçamento quântico.
Desde que Planck tornou conhecidas as suas equações de física quântica do século XX, muitas teorias foram desenvolvidas e numerosos experimentos foram feitos que, aparentemente, comprovam sua concepção de todas as coisas serem interligadas. Na escala mais diminuta do universo, as partículas subatómicas e os átomos realmente agem como se estivessem conectadas. O problema é que os cientistas não sabem como, ou mesmo se o comportamento observado em escalas tão pequenas tem algum significado para as grandes realidades de nossa vida diária. Se tiver algum sentido, as descobertas estão indicando que as tecnologias surpreendentes da ficção científica podem, mais cedo do que se pensa, tornarem-se reais no nosso mundo. Em 2004, físicos da Alemanha, China e Áustria divulgaram relatos que se pareciam mais com fantasias do que com experimentos científicos. Foram relatadas na revista Nature as primeiras experiências documentadas de teletransporte para destino indeterminado, ou seja, o envio de informações quânticas de uma partícula, seu código energético, para diferentes locais ao mesmo tempo. Em outras palavras, um processo semelhante ao de passar o fax de um documento destruindo o original ao fazê-lo. Outros experimentos demonstraram feitos igualmente impossíveis, tal como o da radiação de partículas de um local para o outro e o da localização concomitante em dois lugares. Por mais diferente que uma investigação pareça ser da outra, todas elas compartilham um denominador comum que implica numa história ainda mais surpreendente, pois para esses experimentos ocorrerem da maneira como ocorrem, é imperativo que exista um meio. Em outras palavras, deve existir algo através do qual as partículas possam se mover. E aqui reside o maior de todos os mistérios dos tempos modernos, uma vez que a física convencional afirma que tal meio não existe. Os jornais científicos do mundo inteiro publicaram em 1997 os resultados de uma experiência que, na opinião dos físicos tradicionais, não deveria ter acontecido. O experimento relatado a mais de 3.400 jornalistas, educadores, cientistas e engenheiros em mais de 40 países foi levado a cabo na Universidade de Genebra, na Suíça, e fez uso daquilo que constitui o nosso mundo, as partículas de luz chamadas fótons. O resultado foi de tal natureza que até hoje ainda abala as bases do conhecimento convencional. Especificamente, os cientistas dividiram um único fóton em duas partículas separadas, criando gêmeos com propriedades idênticas. Usando então um equipamento desenvolvido para o experimento, eles separaram ambas as partículas em direções opostas. Os gêmeos foram colocados em uma câmara especialmente projetada com dois trajetos de fibras ópticas, exatamente como as que transmitem chamadas telefónicas, distanciando-se 10 km da câmara em direções opostas. Ao atingir seus respectivos alvos, os fótons gêmeos distavam um do outro 22 km. No final do caminho, os gêmeos eram forçados a escolher entre duas rotas aleatórias idênticas sob todos os aspectos. O que fez o experimento tão interessante ocorreu quando as duas partículas alcançaram o local onde elas tinham que seguir por um caminho ou outro, pois ambos os fótons gêmeos fizeram precisamente as mesmas escolhas e usaram o mesmo caminho todas as vezes que o experimento foi executado. Sem exceção, os resultados foram idênticos a cada vez que o experimento foi feito. Ainda que fosse de conhecimento geral que os fótons gêmeos eram separados e que não tinham comunicação alguma um com o outro, eles agiam como se fossem interligados. Os físicos chamam essa conexão misteriosa de entrelaçamento quântico. O líder do projeto, Nicholas Gysin, explica: é simplesmente fascinante que os fótons entrelaçados formem um único e mesmo objeto, mesmo quando os fótons gêmeos estão separados geograficamente. Se um deles for modificado, o outro fóton automaticamente passará pela mesma mudança. Historicamente, não há absolutamente nada na física tradicional que possa explicar o que os experimentos demonstraram. Ainda assim, vemos muitas vezes experimentos como o de Gysin. O Dr. Raymond Chiao, da Universidade da Califórnia em Berkeley, descreve os resultados de experimentos de Genebra como um dos mais profundos mistérios da mecânica quântica. Essas conexões são um fato da natureza comprovada pela experimentação, mas tentar aplicá-los filosoficamente é muito difícil.
A razão pela qual essas investigações são importantes para nós é que a sabedoria convencional nos levou a crer que não existe nenhum modo dos fótons se comunicarem uns com os outros. Suas escolhas são independentes e não relacionadas umas com as outras. Acreditamos que, quando os objetos físicos desse mundo são separados, eles realmente se separam em todos os sentidos da palavra. Mas os fótons nos mostram algo bem diferente. Comentando sobre esse fenómeno bem antes das experiências de 1997 terem sido executadas, Albert Einstein denominou a possibilidade de tais resultados acontecerem de efeitos fantasmagóricos à distância. Hoje em dia, os cientistas acreditam que esses resultados não convencionais são propriedades que ocorrem exclusivamente no reino quântico e os reconhecem como sendo esquisitices quânticas. A conexão entre os fótons foi tão completa que pareceu ser instantânea. Uma vez reconhecida na escala diminuta dos fótons, o mesmo fenómeno foi subsequentemente encontrado em outros locais da natureza, até mesmo nas galáxias, separadas por anos-luz de distância. Em princípio, não deve fazer diferença alguma se a correlação entre as partículas ocorre quando elas estão separadas por alguns metros ou pelo universo inteiro, diz Giesen. Porquê? O que conecta duas partículas ou duas galáxias a tal ponto que uma mudança na primeira faz com que ocorra simultaneamente uma mudança na segunda. O que estão nos mostrando agora sobre como o mundo funciona, que fomos incapazes de ver naquelas experiências do passado. Para responder a essa pergunta, devemos primeiramente compreender de onde vem a matriz divina. E para fazer isso precisamos recuar muito, até à época em que os cientistas ocidentais acreditam ter sido o começo de tudo, ou pelo menos do universo conhecido por nós. A origem da matriz. A principal corrente dos cientistas de hoje em dia acredita que o universo teve início de 13 a 20 bilhões de anos atrás, com uma gigantesca explosão diferente de tudo o que jamais existiu antes e de tudo o que existiu desde então. Ainda que existam teorias conflitantes sobre quando isso teria ocorrido e se teria havido uma única ou várias explosões, parece existir o consenso de que o nosso universo iniciou-se com uma substancial liberação de energia muito tempo atrás. Em 1951, o astrónomo Fred Hoyle cunhou o termo que ainda hoje usamos para nos referir a essa inconcebível explosão. Ele a chamou de Big Bang. Os pesquisadores avaliaram que poucas frações de segundo antes que o Big Bang ocorresse, nosso universo inteiro era muitíssimo menor do que é hoje. Os modelos de computadores sugerem que ele era tão pequeno realmente que se encontrava comprimido em uma minúscula esfera. Com todo o espaço vazio, removido daquilo que acreditamos ser o universo hoje, acredita-se que essa esfera fosse do tamanho de um grão de ervilha. Entretanto, embora fosse tão pequena, certamente não era nada fria. Os modelos que já foram propostos sugerem que a temperatura dentro desse espaço compacto atingia a inconcebível magnitude de 10 quintilhões de graus centígrados, muitas vezes mais quente do que a atual temperatura do Sol. Dentro de uma fração de segundo depois do Big Bang, as simulações mostram que a temperatura pode ter ficado mais amena e chegado a uns aprazíveis 18 bilhões de graus, dando sequência tranquila ao nascimento do nosso universo. Enquanto a força expansiva do Big Bang avasalava o vazio do vácuo existente, ela trazia consigo mais do que apenas o calor e a luz que poderíamos esperar. Essa força jorrava como um padrão de energia que se tornou modelo para todas as que agora existem e para todas as que poderão existir algum dia. Esse padrão é o tema de mitos antigos, tradições atemporais e sabedoria mística. O eco de tal padrão perdura até aos dias de hoje, com os mais variados nomes, desde o de Rede de Indra, Sutra budista, até o tradicional Teia de aranha, avó do povo Hopi. É essa rede ou teia de energia que continua a se expandir por todo o cosmos como essência quântica de todas as coisas, incluindo o que nos cerca.
Essa é a energia que liga a nossa vida como uma matriz divina. É essa essência que também atua como espelho multidimensional que reflete as criações de nossas emoções e crenças como o nosso mundo. Como poderemos ter certeza de que tudo no universo está realmente conectado? Para responder a essa pergunta, voltemos ao Big Bang e ao experimento da Universidade de Genebra, da secção anterior. Por mais diferentes que pareçam, existe uma semelhança sutil entre os dois. Nos dois casos, a conexão que está sendo explorada é a que existiu entre duas coisas que um dia estavam unidas fisicamente. No caso do experimento, a divisão de um único fóton em duas partículas idênticas cria os gêmeos, e isso é feito para garantir que ambos sejam semelhantes em todos os aspectos. O fato de os fótons e as partículas do Big Bang terem sido uma vez parte um do outro é o que há de mais importante para explicar a conectividade que apresentam. Aparentemente, as coisas que são unidas ficam para sempre unidas, quer permaneçam ou não fisicamente ligadas. Princípio 4. Coisas que são unidas ficam para sempre unidas, quer permaneçam ou não fisicamente ligadas. E esse é um aspecto fundamental da nossa discussão, por uma razão verdadeiramente importante e frequentemente menosprezada. Embora o universo nos pareça tão imenso, apesar dos bilhões de anos-luz necessários para o brilho das mais distantes estrelas alcançar nossos olhos, houve uma época em que toda essa matéria esteve exprimida e ocupando um espaço muito pequeno. Nesse inconcebível estado de compressão, tudo estava fisicamente unido. Quando a energia do Big Bang provocou a expansão do universo, as partículas da matéria foram ficando separadas por espaços cada vez maiores. Os experimentos sugeriram que, independentemente do espaço que exista separando duas coisas, se elas estiverem unidas algum dia, elas permanecem unidas para sempre. Tudo leva a crer que o estado de entrelaçamento unindo as partículas hoje separadas também se aplica às coisas do universo que estavam ligadas antes do Big Bang. Tecnicamente, tudo o que se encontra fundido no cosmos do tamanho de um grão de ervilha há 13 ou 20 bilhões de anos ainda se encontra conectado. E a energia que faz essa conexão é a que Planck descreveu como sendo a matriz de todas as coisas. A ciência moderna aperfeiçoou a nossa compreensão da matriz de Planck, descreveu-a como uma forma de energia que se encontra em toda a parte, sempre presente desde que o tempo começou a ser marcado no momento do Big Bang. A existência desse campo implica em 3 princípios que têm tido efeito direto sobre o modo em que vivemos, sobre tudo o que fazemos e até mesmo sobre como nos sentimos em cada dia de nossa vida. Sem dúvida alguma, tais ideias contradizem muitas crenças bem estabelecidas, tanto científicas como espirituais. Ao mesmo tempo, entretanto, precisamente por causa desses princípios, abre-se a porta para o fortalecimento e a afirmação de um modo de ver o mundo e viver nossa vida como ponderado a seguir. O primeiro princípio sugere que, pelo fato de todas as coisas existirem dentro da matriz divina, todas as coisas encontram-se conectadas. Assim sendo, o que fazemos em uma parte de nossa vida deve ter efeito e certamente influi em outras partes. O segundo princípio propõe que a matriz divina seja holográfica, querendo dizer que qualquer parte do campo contém tudo o que existe no campo. Como se acredita que a consciência propriamente dita seja holográfica, isso quer dizer, por exemplo, que ao fazermos uma oração no nosso quarto, ela já existe em nossos entes queridos e no lugar para onde é intencionada. Em outras palavras, não é necessário enviar nossas preces para lugar algum, porque ela já existe em todos os lugares. O terceiro princípio indica que o passado, o presente e o futuro encontram-se intimamente ligados. A matriz aparenta ser o recipiente que contém o tempo, que fornece a continuidade entre as escolhas de nosso presente e as experiências de nosso futuro. Independentemente de como a chamemos ou de como a religião possa defini-la, é claro que existe alguma coisa, alguma força, um campo, uma presença, constituindo a grande rede que nos liga uns aos outros,
que nos une ao nosso mundo e a um poder maior. Se pudermos verdadeiramente aprender o que os três princípios nos contam sobre os nossos relacionamentos uns com os outros, com o universo e com nós mesmos, os acontecimentos de nossa vida assumirão um significado inteiramente novo. Tornamo-nos participantes, não mais vítimas das forças que não podemos ver nem compreender. Estar nesta posição é estar no exato local onde começamos a nos fortalecer. Capítulo 2. Abalando o paradigma. Os experimentos que mudam tudo. Os primeiros raios da manhã lançavam sombras compridas da silhueta das montanhas. Sangue de Cristo que se erguiam atrás de nós, ao leste. Eu tinha concordado em encontrar o meu amigo José, chamemo-lo assim, aqui no vale, simplesmente para passear, conversar e aproveitar a manhã. Enquanto mirávamos a vastidão de terra que une o norte do Novo México ao sul do Colorado, descortinávamos os muitos quilómetros de campos que nos separavam da grande e profunda Gruta da Garganta do Rio Grande, com os seus laterais escarpadas que constituem as margens do rio do mesmo nome. As sálvias do altiplano desértico espalhavam no ar uma fragrância especial naquela manhã e, enquanto andávamos, José comentava sobre a família da vegetação que cobria o terreno. Todo esse campo, disse ele, até onde nossa vista alcança, funciona como se fosse uma única planta. O calor de sua respiração formava pequenos e breves nuvens de vapor a cada palavra que ele pronunciava no ar gelado da manhã. Existem muitos arbustos nesse vale, ele continuou, e cada planta está unida às outras por um sistema de raízes que escapa à nossa visão. Embora invisíveis aos nossos olhos, enterradas no solo, as raízes não deixam de existir. O campo inteiro faz parte de uma única família de sálvias. E assim como acontece em qualquer família, ele explicou, a experiência de um membro é compartilhada, até certo ponto, por todos os demais membros da família. Fiquei meditando sobre as palavras de José. Que bela metáfora para o modo pelo qual nos encontramos interligados uns aos outros e ao mundo em torno de nós. Somos levados a pensar que estamos separados uns dos outros, do nosso mundo e de tudo o que acontece nele. Com base nessa crença, sentimos-nos isolados, algumas vezes impotentes, para alterar as coisas que nos causam dor e que podem provocar sofrimento em outras pessoas. A ironia é que também nos encontramos inundados por livros de autoajuda e workshops que frisam como é intensa a nossa interligação, como é poderosa a nossa consciência e como o género humano realmente constitui uma única e preciosa família. Enquanto José falava, eu não podia deixar de pensar sobre a forma escolhida pelo grande poeta Rumi para descrever nossa condição. Que seres estranhos nós somos, constatou ele. Mesmo sentados no inferno, no fundo da escuridão, tememos pela nossa própria imortalidade. Precisamente, pensei, as plantas desse campo não estão apenas interligadas. Em conjunto, elas têm mais poder do que qualquer uma delas sozinha. Qualquer arbusto isolado no vale, por exemplo, exerce influência apenas em torno da pequena área que o cerca. Entretanto, ponha centenas de milhares de arbustos juntos e tudo muda de figura. Juntos, eles alteram aspectos como o pH do solo, de tal modo que garantem a própria sobrevivência. Ao fazerem isso, o subproduto de suas existências, o oxigênio abundante, vem a ser o substrato de nossa própria essência. Como família unificada, essas plantas têm o poder de mudar o mundo delas. Na verdade, é bem possível que tenhamos mais em comum com a sálvia do Novo México do que poderíamos imaginar. Assim como elas, individual e coletivamente, podem mudar o próprio mundo, nós também podemos mudar o nosso. Cada vez mais pesquisas têm indicado que somos mais do que simples retardatários cósmicos passando por um universo cuja construção terminou há muito tempo. Evidências experimentais permitem concluir que, na realidade,
criamos o universo ao longo da vida, somando nossa contribuição ao que já existe. Em outras palavras, parece que somos a própria energia da qual o cosmos é formado, bem como os seres que experimentam a própria criação. Assim, porque somos consciência, e a consciência aparentemente é feita da mesma coisa da qual o universo é formado. Essa é a verdadeira essência da teoria quântica, fonte de tantas preocupações para Einstein até ao fim da vida. Einstein acreditou firmemente que o universo existia independentemente de nós. Respondendo às analogias sobre como afetamos o mundo e ao comentar os experimentos que demonstram que a matéria muda de comportamento quando a observamos, ele simplesmente declarou: "Gosto de pensar que a lua está lá no céu, mesmo quando não a estou vendo." Embora o nosso papel preciso na criação ainda não esteja perfeitamente compreendido, as experiências levadas a efeito no mundo quântico demonstram claramente que a consciência exerce efeito direto nas partículas mais elementares da criação. E nós somos a fonte da consciência. Talvez John Wheeler, professor emérito em Princeton e colega de Einstein, tenha conseguido fazer o melhor de todos os resumos sobre a nossa tão recente compreensão desse papel. Os estudos do Wheeler levaram-na a acreditar que poderíamos viver em um mundo na realidade criado pela consciência, um processo que ele chamou de universo participativo. De acordo com isso, com o princípio participativo, diz Wheeler, não poderíamos nem ao menos imaginar um universo que, de algum modo e por algum tempo, não contivesse observadores, pois os próprios materiais de construção do universo são esses atos de observação participativa. Ele apresenta o ponto central da teoria quântica quando declara: nenhum fenómeno elementar pode ser considerado um fenómeno até que seja observado ou registado. O espaço é a matriz. Se os materiais de construção do universo são feitos de observação e participação, nossa observação e nossa participação, qual é a coisa que estamos criando? Para criarmos alguma coisa, primeiramente é preciso que haja algo disponível para usarmos no processo criativo. Alguma essência maleável que seja o equivalente a uma massa de modelar para o universo. Do que é feito o universo, o planeta e nossos corpos? Como tudo isso se ajusta em conjunto? Será que nós realmente controlamos alguma coisa? Para responder tal espécie de perguntas, precisamos nos deslocar para além dos limites das tradicionais fontes de conhecimento, a ciência, a religião e a espiritualidade, unindo essas fontes a uma sabedoria maior. É nesse ponto que entra a matriz divina. Não se trata de ela desempenhar um pequeno papel de subproduto do universo ou de ser simplesmente uma parte da criação. A matriz é a criação. Ao mesmo tempo, ela é o material que compreende tudo, bem como o recipiente para tudo o que é criado. Quando penso na matriz dessa maneira, não posso deixar de me lembrar da descrição que o cosmologista Joel Primark, da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, fez do instante em que a criação começou. Em vez de considerar o Big Bang como tendo sido uma explosão que aconteceu em algum lugar, da maneira como tipicamente esperamos que as explosões ocorram, ele diz: o Big Bang não ocorreu em algum lugar do espaço. Ele ocupou o espaço inteiro. O Big Bang foi o espaço propriamente dito, irrompendo em um novo tipo de energia como energia. Assim como a origem do universo foi o espaço propriamente dito, manifestando-se energeticamente, a matriz é a realidade em si mesma, todas as possibilidades sempre em movimento, como a essência duradoura que interliga todas as coisas. A força antes do começo. Os antigos escritos da Índia chamados Vedas fazem parte do rol das mais antigas escrituras conhecidas, alguns estudiosos chegando a acreditar que a coleção possa datar a 7.000 anos. Em um dos seus mais conhecidos textos, o Rig Veda, existe a descrição de uma força que fundamenta a criação, a origem da formação de todas as coisas. A força que existia antes do começo. Essa energia, denominada Brahman, é identificada como o não nascido.
aquele em que todas as coisas permanecem. Mais adiante, o texto torna claro que todas as coisas existem porque o Uno se manifesta como muitos, o informe que se coloca de muitas formas. Usando outra linguagem, poderíamos pensar na matriz divina precisamente da mesma maneira, como sendo uma força anterior a todas as outras forças, e o recipiente que contém o universo como um modelo para tudo o que acontece no mundo físico, como é a substância do universo, fundamenta o raciocínio de que existiu desde o começo da criação. Sendo esse o caso, a questão que vem à baila é: por que os cientistas só agora encontraram provas da existência da matriz? Essa excelente pergunta é a que sempre faço em todas as oportunidades que surgem, os cientistas e pesquisadores que investigam esse campo. Em todas as vezes que formulo a pergunta, a resposta é tão semelhante que quase posso prever o que vai ocorrer. Primeiramente, sou olhado com um olhar de descrença, de quem custa acreditar que eu esteja afirmando que a ciência deixou passar despercebido algo tão importante como o campo de energia que interliga todas as coisas. Em seguida, a discussão se volta para equipamentos e tecnologia. Simplesmente não tínhamos a tecnologia necessária para detectar um campo tão sutil, é a forma que a resposta toma normalmente. Ainda que isso possa parecer verdadeiro até certo ponto, pelo menos durante os últimos 100 anos tivemos a capacidade de construir detectores que nos dizem que a matriz divina, ou o éter, ou a rede da criação, ou qualquer outro nome pelo qual queiramos designá-la, realmente existe. Corresponde mais à realidade afirmar que o grande obstáculo para a descoberta da matriz divina foi a relutância da corrente científica principal em reconhecer a sua existência. Essa força primordial de energia fornece a essência para tudo o que experimentamos e criamos. Ela retém os segredos e mistérios mais profundos sobre quem somos, bem como a resposta às mais antigas questões sobre como funcionam as coisas aqui, neste mundo. 3 experimentos que mudam tudo. A história verá o último século como o da descoberta, como um século de uma revolução científica. Pode-se argumentar, com alguma razão, que as descobertas mais importantes, que ficaram sendo alicerces de disciplinas inteiras, ocorreram ao longo dos últimos 100 anos. Das descobertas dos pergaminhos do Mar Morto em 1947, passando pelos duplos helicoides do modelo do DNA de Watson e Crick, até a tecnologia de miniaturização da eletrónica de microcomputadores, o século XX foi um século sem precedentes em termos de avanços científicos. Muitas descobertas surgiram tão rapidamente que nos deixaram zonzos. Ainda que elas tenham aberto a porta para novas possibilidades, ainda não fomos capazes de dar uma resposta à seguinte pergunta: o que essa informação significa em nossa vida? Assim como o século XX foi a época da descoberta, podemos pensar o século XXI como um período destinado a dar significado às nossas descobertas. Muitos cientistas, professores e pessoas importantes de hoje em dia estão engajados nesse processo. Ainda que a distância de um campo de energia universal tenha sido teorizada, visualizada, descrita em muitos textos e imaginada durante um bom tempo, apenas recentemente foram feitos experimentos provando, de uma vez por todas, que a matriz existe. Entre 1993 e 2000, uma série de experimentos sem precedentes demonstrou a existência de um campo subjacente de energia banhando o universo. Para fins deste livro, escolhi 3 que ilustram, de maneira clara, o tipo de estudo que redefine nossa ideia de realidade. Enfatizo que esses experimentos são apenas representativos, pois existem outros relatos com resultados semelhantes e, aparentemente, em bases diárias. Ainda que tais estudos sejam fascinantes, o que realmente me interessa é o pensamento por trás de cada investigação. Por exemplo, quando os cientistas projetam experimentos para determinar a relação entre o DNA humano e a matéria física, podemos ficar absolutamente seguros de que uma importante mudança de paradigmas está prestes a ocorrer. Digo isso porque antes desses experimentos provarem que tal relação existia, a crença comum era de que todas as coisas do mundo eram separadas umas das outras. Assim como ouvíamos cientistas da velha escola afirmar claramente que, se algo não pudesse ser medido, era porque esse algo não existia. De maneira semelhante, antes da publicação dos experimentos a seguir, acreditava-se que, se duas coisas estão fisicamente separadas, uma não exerce efeito sobre a outra.
não existiria a menor conexão entre elas. Mas essas convicções mudaram nos últimos anos do século. Foi nessa época que o biologista quântico Vladimir Poponin relatou a pesquisa que ele e os seus colegas, incluindo Peter Gariev, estavam fazendo na Academia de Ciências Russa. Em um artigo que apareceu nos Estados Unidos em 1995, os dois cientistas descreveram uma série de experimentos indicando que o DNA humano afetava diretamente o mundo físico por meio do que eles acreditavam ser um novo campo de energia, um campo que unia o DNA ao mundo físico. Minha impressão é que o campo com que eles acabaram trabalhando não era realmente novo no sentido mais verdadeiro da palavra. O mais provável é que esse campo sempre tenha existido, simplesmente nunca tendo sido reconhecido pelo fato de ser uma forma de energia para a qual ainda não existiam equipamentos adequados de medição. O Dr. Poponin visitava uma instituição norte-americana quando esses experimentos foram repetidos e publicados. O quanto esse estudo de DNA Phantom Effect nos diz acerca do nosso mundo, talvez esteja mais bem resumindo nas palavras de Poponin. Na introdução do seu relatório, ele diz: acreditamos que essa descoberta tenha uma enorme importância para a explicação e a compreensão mais profunda dos mecanismos subjacentes a fenómenos de energias sutis, inclusive de muitos fenómenos de curas alternativas observadas. Mas, afinal, o que realmente Poponin está nos dizendo aqui? O experimento 1 descreve um efeito ilusório e o que esse efeito nos conta a respeito de nossa relação com o mundo, com o nosso semelhante e com o universo além de nós. É totalmente voltado para nós e para o nosso DNA. Experimento 1. Poponin e Gariev projetaram seus experimentos pioneiros para testar o comportamento do DNA em partículas de luz, fótons, a matéria quântica de que o nosso mundo é feito. Primeiramente, eles removeram todo o ar de um tubo especialmente projetado, criando o que entendemos como sendo vácuo. Tradicionalmente, o termo vácuo transmite a ideia de que o recipiente onde ele existe está vazio, mas mesmo com o ar removido, os cientistas sabiam que alguma coisa permanecia dentro dele: os fótons. Usando equipamento de engenharia de elevada precisão, os cientistas mediram a localização das partículas dentro do tubo. Queriam determinar se as partículas de luz estavam espalhadas por toda a parte, se tinham aderido às laterais do vidro ou se, talvez, tinham ficado aglomeradas em uma pilha no fundo do recipiente. O que eles encontraram não causou surpresa alguma logo de início. Os fótons estavam distribuídos de uma maneira completamente desordenada. Em outras palavras, as partículas estavam em todo o interior do recipiente, precisamente como Poponin e a sua equipa esperavam que elas estivessem. Na parte seguinte do experimento, amostras de DNA humano foram colocadas no interior do tubo fechado, juntamente com os fótons. Na presença do DNA, as partículas de luz assumiram uma atitude que ninguém previa. Em vez do padrão de distribuição espalhada que a equipa havia notado anteriormente, as partículas se organizaram de maneira diferente na presença do material vivo. O DNA estava irrefutavelmente exercendo uma influência direta sobre os fótons, como se estivessem imprimindo padrões regulares a eles por meio de uma força invisível. Isto é importante, uma vez que não existe absolutamente princípio algum na física convencional que justifique tal procedimento. Apesar da experiência ter sido conduzida em ambiente controlado, a observação do DNA, essa substância que nos constitui, possibilitou que fosse documentado o efeito direto que ela exercia sobre a matéria quântica que constitui tudo no nosso mundo. A próxima surpresa ocorreu quando o DNA foi removido do recipiente. Havia razões de sobra para os cientistas que participavam do experimento acreditarem que as partículas de luz voltariam a ser vistas naquele estado inicial de espalhamento por todo o tubo. Depois do experimento de Michelson-Morley, descrito no capítulo 1, nada na literatura tradicional sugeria que qualquer outra coisa pudesse ocorrer. Entretanto, em vez disso, os cientistas presenciaram uma ocorrência muito diferente. Os fótons permaneceram ordenados, exatamente como se o DNA ainda estivesse no tubo. Em suas próprias palavras, Poponin descreveu a luz como exibindo um comportamento surpreendentemente contraintuitivo.
Depois de verificar instrumentos e os resultados, Popinin e os seus colegas enfrentaram a tarefa de achar alguma explicação para o que tinham acabado de observar. Uma vez que o DNA tinha sido removido no tubo, o que poderia estar afetando as partículas de luz? Será que o DNA deixava alguma coisa para trás? Alguma força residual com o poder de união depois da remoção da matéria física? Ou será que algum fenómeno ainda mais misterioso estava acontecendo? Estaria o DNA e as partículas de luz ainda conectados de algum modo e com alguma intensidade, além da nossa capacidade de detecção? Ainda que estivessem fisicamente separados e não ocupassem mais o mesmo tubo? Em seu relatório, Popinin escreveu que ele e os seus pesquisadores foram forçados a aceitar a hipótese de trabalho de que alguma estrutura nova de campo fora excitada. Como o efeito parecia estar diretamente relacionado à presença do material vivo, fenómeno denominado efeito do DNA fantasma, a nova estrutura de campo de Popinin aparentava ser surpreendentemente semelhante à matriz que Max Planck havia identificado 50 anos antes, justamente com os efeitos sugeridos pelas antigas tradições. Resumo do experimento 1. E esse experimento tem importância por vários motivos. Talvez o mais óbvio deles seja o facto de nos mostrar claramente que existe uma relação direta entre o DNA e a energia do qual o mundo é feito. Dentre as muitas conclusões que podemos tirar dessa poderosa demonstração, duas são garantidas. Como resultado de experiências sob estrito controle de condições laboratoriais, talvez pela primeira vez, surgiram provas das poderosas relações que as antigas tradições já consideravam sagradas há muitos séculos. O DNA mudou o comportamento das partículas de luz, a essência do nosso mundo, assim como as nossas mais pesadas tradições e textos espirituais já nos informavam há tanto tempo. O experimento validou o fato de exercermos um efeito direto sobre o mundo que nos cerca. Muito além da autoilusão de animismos da nova era, trata-se de um impacto real. O efeito DNA fantasma nos mostra que, sob as condições certas e usando o equipamento adequado, essa relação pode ser documentada. Examinaremos novamente esse experimento na última parte deste livro, embora esse experimento se sobressaia por si próprio como uma demonstração revolucionária e explícita da conexão. Existe um tipo de energia que não era conhecida como tal no passado. Entre vida e matéria é dentro do contexto de dois experimentos descritos a seguir que o efeito do DNA fantasma assume sua maior significação. Experimento 2. As pesquisas têm mostrado, sem sombra de dúvida, que as emoções humanas exercem influência direta sobre o modo como as células funcionam no nosso corpo. Durante a década de 1990, cientistas trabalhando para o Exército dos Estados Unidos investigaram se nossas sensações continuavam tendo o poder de afetar células vivas, especificamente o DNA, nos casos de essas células não fazerem mais parte do corpo. Em outras palavras, as emoções ainda exercem efeito positivo ou negativo sobre amostras de tecidos retiradas do corpo? A sabedoria convencional tenderia a presumir que não, porque deveríamos ter essa expectativa. Lembremos-nos mais uma vez do experimento de Michelson-Morley de 1887, cujos resultados acreditávamos que iriam demonstrar a inexistência de algo lá fora capaz de conectar qualquer coisa do mundo com qualquer outra coisa. Seguindo uma linha tradicional de pensamento, uma vez que tecidos, pele, órgãos ou ossos são removidos de uma pessoa, qualquer conexão do corpo com essas partes não deveria mais existir. Entretanto, a experiência nos demonstrou que algo muito diferente na verdade acontecia. Em um estudo de 1993, conforme publicado no jornal Advance, o Exército executou experimentos para determinar precisamente se a conexão de emoção com DNA continua depois de uma separação e, caso continue, até que distância. Os pesquisadores começaram por reunir DNA e um esfregaço de tecido do interior da boca de um voluntário. A amostra foi isolada e levada para outra sala no mesmo edifício e então eles começaram a investigar o fenómeno que a ciência moderna afirmava que não deveria existir. Em uma câmara especialmente projetada, o DNA foi medido eletricamente para verificar se ele respondia às emoções da pessoa de onde ele tinha sido retirado, o doador, confinado em uma sala distante dali a várias dezenas de metros. Nessa sala estavam sendo mostradas ao doador diversas imagens de vídeo.
A exibição dos vídeos tinha sido montada tencionando despertar emoções no espectador e incluía filmagens de cenas de guerra, imagens eróticas e comédias. O que se desejava era que o doador experimentasse um espectro de emoções reais durante um breve período. Enquanto isso lhe acontecia, a resposta de seu DNA era medida em outra sala. Observou-se que, quando o doador passava por altos e baixos emocionais, suas células e seu DNA mostravam uma poderosa resposta elétrica no mesmo instante. Apesar de a distância entre o doador e as amostras ser de dezenas de metros, o DNA agia como se estivesse fisicamente conectado ao corpo dele. A pergunta é porquê? E esse experimento tem uma nota de rodapé que eu gostaria de evidenciar. Durante os ataques de 11 de setembro ao Pentágono e ao World Trade Center, nos Estados Unidos, eu estava viajando pela Austrália para divulgar um livro. Quando voltei a Los Angeles, tive a sensação nítida de estar de volta a um país diferente daquele que deixara havia apenas 10 dias. Ninguém estava viajando, os aeroportos e estacionamentos estavam vazios, o mundo tinha-se transformado enormemente. Eu tinha programado fazer uma palestra em Los Angeles logo depois do meu regresso e, ainda que tudo indicasse que poucas pessoas estariam presentes, os anfitriões tomaram a decisão de manter a programação original. Quando as apresentações começaram, concretizaram-se os receios dos promotores do evento. Apenas meia dúzia de ouvintes tinha comparecido. Quando os cientistas e autores começaram suas palestras, era como se estivessem palestrando um para o outro. Eu tinha acabado de dar a minha contribuição sobre a natureza interligada de todas as coisas, concluindo a apresentação do experimento do exército, esse que descrevo acima. Durante o jantar naquela noite, um colega palestrante me procurou, agradeceu-me pela minha apresentação e me informou que tinha participado do estudo que eu havia relatado na minha palestra. Para ser exato, tratava-se do Dr. Clive Baxter, que havia projetado o experimento para o exército como parte de um projeto em andamento. Seu trabalho pioneiro, dizendo respeito aos efeitos das intenções humanas sobre as plantas, tinha levado a experimentos com finalidades militares. O que o Dr. Baxter disse em seguida é o motivo pelo qual conto essa história aqui. O exército interrompeu os experimentos quando o doador e o DNA estavam ainda no mesmo edifício, separados por uma distância de apenas dezenas de metros. Entretanto, em prosseguimento àqueles estudos iniciais, o Dr. Baxter descreveu como ele e sua equipa continuaram as investigações a distâncias ainda maiores. Certa vez, a distância entre o doador e as suas células chegou a 563 km. Além disso, a marcação do tempo transcorrido entre a sensação do doador e a resposta da célula foi feita por um relógio atômico localizado no Colorado. Cada vez que o experimento foi executado, nem um segundo se passou entre a emoção e a resposta da célula. O efeito foi simultâneo e a marcação do tempo transcorrido foi igual a zero. Independentemente das células estarem no mesmo quarto ou separadas por centenas de quilómetros, os resultados foram os mesmos. O DNA do doador reagia como se ainda estivesse conectado, de alguma forma, ao corpo do doador todas as vezes em que o doador experimentava uma emoção. Por mais fantasmagórico que isso possa nos parecer a princípio, consideramos que existe um campo quântico unindo toda a matéria, tudo deve estar e continuar interligado. Ou, como expõe de modo tão eloquente o Dr. Jeffrey Thompson, colega de Clive Baxter, não teve um lugar específico onde realmente um corpo comece ou onde ele termine. Resumo do experimento 2. As implicações desse experimento são vastas e até certo ponto estonteantes. Se não podemos separar as pessoas de partes do seu corpo, isso significa que, quando um órgão vivo é eficientemente transplantado para outro ser humano, ambos os indivíduos permanecem conectados um ao outro de alguma maneira? Em um dia qualquer de nossa vida, entramos em contacto com dezenas, algumas vezes com centenas de pessoas e muitas vezes esse contacto é físico. Cada vez que tocamos uma pessoa, ainda que mediante um simples aperto de mão, vestígios de seu DNA permanecem connosco sob a forma de células de pele que ela deixa de seu corpo. Ao mesmo tempo, algumas de nossas células também passam para a outra pessoa. Será que isso significa que continuamos ligados às pessoas que tocamos desde que o DNA das células compartilhadas esteja vivo? E, se assim for, até que ponto essa conexão permanece e qual a profundidade dessa ligação? A resposta a essas perguntas é sim, aparentemente essa ligação existe
Entretanto, a qualidade dessa conexão parece ser determinada pela intensidade da consciência que nós temos da sua existência. Todas essas possibilidades ilustram a magnitude de que essa experiência está nos mostrando. Ao mesmo tempo, também lança a fundação para alguma coisa mais profunda. Se o doador ou a doadora experimenta emoções corporais e se o DNA responde a essas emoções, algo deve estar viajando de um para o outro, de maneira a possibilitar que a emoção saia de um lugar e chegue ao outro, não é mesmo? Talvez sim ou talvez não. E esse experimento pode estar nos mostrando algo mais, uma poderosa ideia tão simples que poderia passar despercebida facilmente. Talvez as emoções do doador não precisem de maneira nenhuma viajar. Talvez a energia não precise viajar do doador para uma localização distante para exercer seu efeito. As emoções da pessoa já estavam no DNA e em vários outros lugares, por sinal, no instante em que foram criadas. Essa menção é feita aqui tendo em vista plantar a semente da surpreendente possibilidade a ser examinada com merecida atenção no capítulo 3. A conclusão, a razão pela qual escolhi compartilhar esse experimento é simplesmente a seguinte: a conexão entre o DNA e o doador, seja ela qual for, existe a existência de algo fazendo a união de um ao outro. O experimento sugere 4 coisas. Existe uma forma de energia entre os tecidos vivos que não era reconhecida no passado. As células e o DNA se comunicam por meio desse campo de energia. A emoção humana exerce influência direta sobre o DNA vivo. A separação pela distância aparentemente não é importante para os efeitos observados. Experiência 3. Não obstante... Experiência 3. Não obstante o efeito das emoções humanas sobre a saúde e o sistema imunitário do nosso corpo ser há muito reconhecido por tradições espirituais de todo o mundo, raramente foi documentado de uma forma que apresenta alguma utilidade para a pessoa comum. Em 1991, uma organização de nome Institute of HeartMath foi fundada com o objetivo específico de explorar o poder que os sentimentos humanos têm sobre o corpo e o papel que essas emoções podem desempenhar no nosso mundo. Mais especificamente, o HeartMath optou por concentrar a sua investigação no local dos nossos corpos, onde parecem ter origem as emoções e os sentimentos, o coração. O trabalho pioneiro dos seus investigadores foi publicado extensivamente em revistas científicas prestigiadas e citado em artigos científicos. Uma das descobertas mais importantes relatadas pelo HeartMath é a da documentação do campo de energia em forma de donut que rodeia o coração existente para lá do corpo. Este campo de energia eletromagnética existe numa configuração designada torus e tem um diâmetro de entre 1,5 m a 2,5 m. Embora o campo do coração não seja a aura do corpo ou o prana descrito nas antigas tradições sânscritas, pode perfeitamente constituir uma expressão da energia com início nesta área. Sabendo da existência deste campo, os investigadores do HeartMath perguntaram se poderia haver um outro tipo de energia que ainda não tivéssemos descoberto e que fosse transportada para dentro deste campo conhecido. Para pôr a sua teoria à prova, os investigadores decidiram testar os efeitos da emoção humana sobre o ADN, a essência da própria vida. As experiências foram levadas a cabo entre 1992 e 1995 e começaram por isolar ADN humano numa proveta de vidro, expondo-o de seguida a uma forma poderosa de sentimento conhecida por emoção coerente. Segundo Glenn Rain e Rollin McGratty, os investigadores principais, este estado fisiológico pode ser criado de forma intencional, utilizando técnicas de gestão de si próprio, mentais e emocionais, especificamente concebidas envolvendo um apaziguar intencional da mente, a alteração da consciência de si próprio para a área do coração e a concentração em emoções positivas. Os cientistas levaram a cabo uma série de testes com até 5 participantes treinados na aplicação da emoção coerente. Utilizando técnicas especiais que analisam o ADN, tanto química como visualmente, conseguiriam detectar quaisquer mudanças ocorridas.
Os resultados foram inegáveis e as implicações inequívocas. Ideia fundamental: a emoção humana alterava a forma do ADN, sem tocar fisicamente nem fazer nada mais do que criar sentimentos precisos nos seus corpos. Os participantes conseguiram influenciar as moléculas de ADN presentes na proveta. Na primeira experiência, com apenas um participante, produziu-se efeitos através de uma combinação de intenção dirigida, amor incondicional e imagens específicas da molécula de ADN. Nas palavras de um dos investigadores, estas experiências revelaram que diferentes intenções produziam diferentes efeitos sobre a molécula do ADN, fazendo-a ou enrolar-se ou desenrolar-se. Manifestamente, as implicações estão além de tudo aquilo que se admitiu até hoje na teoria científica tradicional. Temos sido condicionados a acreditar que o estado do ADN do nosso corpo é um dado adquirido. O pensamento contemporâneo sugere que se trata de uma quantidade fixa. Temos o que temos quando nascemos e que, com exceção de drogas, produtos químicos e campos elétricos, o nosso ADN não se altera em respostas ao que quer que possamos fazer na nossa vida. Mas esta experiência mostra-nos que nada poderia estar mais longe da verdade. A tecnologia interior para mudar o nosso mundo. O que nos dizem então estas experiências sobre a nossa relação com o mundo? O denominador comum às três é o fato de envolverem ADN humano. Não há absolutamente nada na sabedoria convencional que permita que o material vital dos nossos corpos exerça qualquer efeito sobre o mundo que nos rodeia. E nada também sugere que a emoção humana possa de forma alguma afetar o ADN quando este se encontra dentro do corpo, e muito menos a centenas de quilómetros. No entanto, é precisamente isto que os resultados nos mostram. Quando pensamos em cada uma das experiências por si, sem entrar em linha de conta com as outras, os resultados são interessantes. Cada uma nos mostra algo que parece constituir uma anomalia existente para lá dos limites do pensamento convencional, e algumas das descobertas podem mesmo revelar-se algo surpreendentes. Sem um contexto mais alargado, poderíamos ser levados a incluir as experiências na categoria de coisas a rever mais tarde, muito mais tarde. Mas, quando analisamos as três experiências em conjunto, acontece algo que abala o paradigma. Começam a contar-nos uma história. Quando olhamos cada uma das experiências como parte de um puzzle maior, essa história surge-nos como as imagens escondidas de uma gravura de Escher. Aprofundemos então um pouco mais. Na primeira experiência, Poponin demonstrou-nos que o ADN humano exerce um efeito direto sobre a vibração da luz. Na segunda, a experiência militar, ficamos a saber que, quer estejamos na mesma sala do que o nosso ADN ou separados por distâncias de centenas de quilómetros, continuamos ligados às respectivas moléculas e o efeito é idêntico. Na terceira experiência, os investigadores do Institute of HeartMath mostram-nos que a emoção humana exerce um efeito direto sobre o ADN, o qual, por sua vez, exerce um efeito direto sobre a matéria de que é feito o nosso mundo. E este é o princípio de uma tecnologia interior que faz algo mais do que simplesmente dizer-nos que podemos exercer um efeito sobre os nossos corpos e o nosso mundo. Mostra-nos que este efeito existe e como funciona. Todas estas experiências sugerem duas conclusões semelhantes que se encontram no âmago deste livro. Primeiro, existe alguma coisa lá fora, a matriz de uma energia que liga qualquer coisa com qualquer outra do universo. Este campo de ligação explica os resultados inesperados das experiências. Segundo, o ADN dos nossos corpos
proporciona-nos acesso à energia que liga o nosso universo e a emoção constitui a chave para nos ligarmos e sentirmos o campo. Além disso, estas experiências mostram-nos que a nossa ligação ao campo constitui a essência da nossa existência. Se compreendermos o seu funcionamento e a forma como estamos ligados, disporemos de tudo o que precisamos para aplicar às nossas vidas aquilo que conhecemos dele. Convido-o a ponderar sobre o significado que estes resultados e conclusões poderão ter na sua vida. Que problema não poderá ser resolvido? Que doença não poderá ser curada? Que situação não poderá ser melhorada? Se formos capazes de entrar em contacto com a força e de alterar o modelo quântico onde todas estas coisas têm origem. Este modelo é o campo de energia, anteriormente não reconhecido, que Max Planck descreveu como a mente consciente e inteligente. A matriz divina. As experiências revelam que a matriz é constituída por uma forma de energia totalmente distinta de tudo o que conhecemos no passado. Essa é a razão pela qual os cientistas demoraram tanto tempo a descobri-la. Designada energia subtil, simplesmente não funciona do mesmo modo que um campo elétrico típico e convencional. Em lugar disso, parece ser uma teia finamente urdida e constitui o tecido de criação a que chamo matriz divina. Das muitas formas possíveis de definir a matriz divina, talvez a mais simples seja pensar nela como três coisas distintas: o receptáculo no interior do qual existe o universo, a ponte entre os nossos mundos interior e exterior e, terceiro, o espelho que reflete todos os dias os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças. Há mais três atributos que distinguem a matriz divina de qualquer outra do seu género. Em primeiro lugar, pode ser descrita como estando em toda a parte o tempo todo. Já existe. Ao contrário de uma emissão de TV ou de rádio, que tem de ser criada em determinado sítio antes de ser enviada e recebida a algures, este campo parece estar em todo o lado. Em segundo lugar, parece que este campo teve origem a quando da criação, com o Big Bang, ou o que quer que queiramos chamar ao início. Obviamente, não havia cá ninguém para nos contar o que estava presente anteriormente, mas os físicos acreditam que a libertação gigantesca de energia que lançou bruscamente o nosso universo para a existência foi o próprio ato de criação do espaço. Como sugere o hino da criação do antigo Rig Veda, antes do início, nem sequer o nada existia então, nem mar, nem céu. Quando a existência do nada explodiu no algo do espaço, nasceu a matéria que liga o nada. Podemos pensar na matriz divina como num eco distante desse momento em que o tempo começou e também como uma ligação feita de tempo e espaço que nos une à criação de tudo. É a natureza desta ligação, sempre presente, que permite a não localidade das coisas que existe no interior da matriz. A terceira característica deste campo, e porventura aquela que a faz ter tanto significado nas nossas vidas, é o fato de parecer ter inteligência. Por outras palavras, o campo responde ao poder da emoção humana. Na linguagem de outros tempos, as tradições antigas deram o seu melhor para partilhar connosco este grande segredo. Inscritas nas paredes dos seus templos, redigidas sobre pergaminhos gastos e incrustadas nas vidas das próprias pessoas, as instruções que nos ensinam a comunicar com a energia que tudo liga foram-nos deixadas pelos que nos antecederam. Os nossos antepassados tentaram mostrar-nos de que forma curar os corpos e insuflar vida nos nossos mais profundos desejos e nos nossos maiores sonhos. Só agora, cerca de 5.000 anos após o registro da primeira destas instruções, a linguagem da ciência redescobriu essa mesma relação entre o nosso mundo e nós mesmos. A energia
descoberta nestas experiências e teorizada por outras, é tão nova que os cientistas ainda têm de entrar em acordo no que respeita a um termo único que a descreva. Assim, muitos nomes são utilizados para identificar o campo que tudo liga. Edgar Mitchell, ex-astronauta da missão Apollo, por exemplo, chama-lhe mente da natureza. O físico e coautor da teoria das cordas, Michio Kaku, descreveu-a como holograma quântico. Embora estas sejam designações modernas para a força cósmica considerada responsável pelo universo, encontramos temas semelhantes e mesmo palavras idênticas em textos redigidos milhares de anos antes do advento da física quântica. Datados do século IV d.C., os evangelhos gnósticos fizeram igualmente uso da palavra mente para descrever esta força e a forma como, do poder do silêncio, apareceu um grande poder, a mente do universo que rege todas as coisas. Por mais diferentes que os nomes pareçam uns dos outros, todos descrevem a mesma coisa, a essência viva que constitui o tecido de nossa realidade. Foi esta mente que Planck se referiu em Florença, Itália, em meados do século XX. Durante uma palestra que proferiu em 1944, enunciou uma ideia que, provavelmente, não foi sequer totalmente compreendida pelos cientistas de então. Com palavras proféticas que seriam tão revolucionárias no século XXI como no momento em que as proferiu, Planck disse: como o homem que devotou toda a sua vida à ciência mais lúcida, ao estudo da matéria, posso dizer-vos, a título de resultado da minha investigação sobre os átomos, o seguinte: não existe matéria enquanto tal. Toda a matéria tem origem e existe unicamente por virtude de uma força que leva todas as partículas de um átomo a vibrar e mantém coeso este sistema solar atómico. Temos de assumir que por detrás desta força existe uma mente consciente e inteligente. Esta mente é a matriz de toda a matéria. Para lá de qualquer dúvida razoável, as experiências e os argumentos deste capítulo mostram-nos que a matriz de Planck existe de facto. Independentemente do que lhe queiramos chamar ou de quais as leis da física às quais possa ou não obedecer, o campo que liga tudo o que existe na criação é bem real. Está presente aqui, neste momento instante. Existe como existe o leitor e existe o eu. É o universo dentro de nós e também o que nos rodeia. É a ponte quântica entre tudo aquilo que é possível nas nossas mentes e tudo aquilo que se torna real no mundo. A matriz de energia que explica por que razão as três experiências decorrem como decorreram demonstra igualmente de que forma os sentimentos positivos e as orações dentro de nós podem ser tão eficazes no mundo fora de nós. Mas a nossa ligação à matriz de toda a matéria não acaba aí. Prolonga-se pelas coisas que não conseguimos ver. A matriz divina está por toda a parte e é tudo o que existe. Da ave que voa lá bem no alto até às partículas cósmicas que atravessam os nossos corpos e casas como se fossem espaço vazio. Toda a matéria existe no interior do mesmo receptáculo da realidade, a matriz divina. É ela que preenche o vazio entre si e as palavras impressas nesta página. Ela é aquilo de que o próprio espaço é feito. Quando pensa na matriz e se interroga sobre a sua localização, pode ter certeza de que, onde quer que exista espaço, existe igualmente energia subtil. O que significa então tudo isto? Tal como o grande segredo de que toda a gente suspeita, mas de que raramente se fala, estamos todos ligados, através da matriz divina, da forma mais íntima imaginável. Mas o que significa essa ligação? Que implicações tem o fato de estar tão impregnada no nosso mundo
e nas vidas uns dos outros que partilhamos o espaço quântico puro onde vive a imaginação e a realidade nasce. Se fomos verdadeiramente mais do que simples mirões que observam as vidas e o mundo a acontecer à nossa volta, então quanto mais somos nós. As experiências anteriores demonstram que existe dentro de todos nós um poder totalmente diferente ao alguma vez criado por uma máquina num laboratório. É uma força que não se deixa limitar pelas leis da física, pelo menos da física que conhecemos hoje. E não precisamos de uma experiência de laboratório para saber que esta ligação existe. Quantas vezes não tomou já a decisão de telefonar a alguém, descobrindo que a pessoa estava já em linha quando levantou o auscultador ou, ao marcar o número, descobriu que a linha estava ocupada porque o seu amigo lhe estava a ligar nesse preciso momento? Em quantas ocasiões não deu por si a passar o tempo com os amigos numa rua, centro comercial ou aeroporto movimentados, tendo então a sensação estranha de já ter estado nesse sítio ou com essas pessoas no momento anterior, fazendo exatamente aquilo que estão a fazer nesse momento? Se é divertido falar destes exemplos simples, eles são, no entanto, mais do que coincidências aleatórias, embora possamos não conseguir provar cientificamente porque é que estas coisas acontecem. Todos sabemos que acontecem. Em tais momentos de ligação e déjà vu, damos connosco, espontaneamente, a transcender os limites impostos pelas leis físicas. Nesses breves momentos, é-nos recordado que há provavelmente mais coisas no universo e dentro de nós do que as que podemos reconhecer conscientemente. Trata-se do mesmo poder que nos diz que somos mais do que meros observadores neste mundo. A chave para nos experienciarmos desta forma é criar essas experiências intencionalmente, termos as nossas ideias transcendentes quando queremos tê-las e não simplesmente quando elas aparecem. Acontecer. Com a exceção de algumas pessoas especialmente dotadas, parece haver uma boa razão para não bilocalizarmos, não viajarmos no tempo, nem comunicarmos mais depressa do que é permitido pelas leis da física. Tudo se resume àquilo em que acreditamos sobre nós e ao nosso papel no universo. E é disso que trata a próxima secção deste livro. Somos criadores e, até mais do que isso, somos criadores ligados, através da matriz divina, participamos na mudança constante que dá sentido à vida. A questão tem agora menos a ver com sermos ou não observadores passivos e mais com a forma como podemos criar intencionalmente.